Nesta segunda-feira, 30 de outubro de 2023, eu venho lhe pedir desculpa pela minha ausência causada pela falta de sinal de YouTube no meu computador e no meu telefone nos últimos dias da semana passada. Prometo tentar recuperar isso ao longo dos dias agora, nesta semana aí de muitos feriados e tal. Mas neste dia eu quero falar da irresponsabilidade de Lula, assunto que deu título no editorial do Estadão de hoje, com o qual eu concordo integralmente, com o assassinato da mãe da filha do senador, do ex-senador Telmário Mota, de esquerda, viu? Não é da direita radical, não. De esquerda. Era do PDT e agora está no PTB. E está, neste momento que eu gravo, sendo procurado pela polícia. E quero falar também de dois mortos ilustríssimos. Tito Costa, ex-prefeito de São Bernardo, ex-constituinte, e o querido amigo, aliás, os dois são queridos amigos meus, Danilo Santos de Miranda, gestor de um dos programas, talvez o programa cultural mais bem sucedido da história de São Paulo e da história do Brasil. Então eu quero aqui agradecer a quem continua perseverando, apesar da minha ausência causada por problemas técnicos que eu não conseguia resolver, por motivo óbvio, não tinha como recuperar o sinal do YouTube nesses últimos dias da semana passada, mas volto aqui para falar com vocês exatamente sobre a irresponsabilidade de Lula, que eu achei um título muito feliz do editorial do Estadão hoje, se referindo ao café informal que o presidente da República teve com jornalistas sobre o déficit zero. Ele disse que o Brasil não precisava do déficit zero para nada, né? Nós não precisamos. A gente não precisa disso. Ele não precisa mesmo de déficit zero. Ele precisa de déficit grande para ficar devendo mais, para gastar mais no governo, para se reeleger sempre que puder, desde que o seu ex-adversário e ex-aliado Fernando Henrique inventou essa reeleição eterna, né? Isso criou um problema gravíssimo com o seu ministro da Economia, Fernando Haddad, e com a sua ministra do Planejamento, Simone Tebet. Criou um problema para o país. O país tem um presidente que não tem nenhuma responsabilidade com coisa nenhuma. Isso, aliás, já tinha sido verificado na semana passada, quando ele foi ao Japão para participar de uma reunião do famoso G7 e deu uma entrevista coletiva, que é um gênero em extinção no jornalismo brasileiro hoje. Aí você vê por que ele ainda dá entrevista coletiva, mesmo sendo um gênero em extinção. As perguntas são muito concordantes com ele, funcionários da TV Lula perguntam nas entrevistas coletivas, e ele diz o que quis, e não é contestado. Eu tive a pachorra de ver a entrevista inteira e quero compartilhar com você momentos de extrema falta de lucidez. Quando, por exemplo, ele se diz um político formado na negociação para se apresentar como negociador da invasão da Ucrânia pela Rússia. As negociações a que ele se revela são de greves. Outra palavra da língua portuguesa, que vem do francês, com G. Não é guerra. Ele nunca negociou uma guerra na vida, a não ser greves. Greves. Ele tem uma grande experiência em negociar greves. E então agora está dando um recado. Olha, é o seguinte, só para haver paz na Ucrânia, ele já está falando da guerra da Ucrânia ainda, né? Os dois precisam negociar, os dois precisam recuar. O Brasil já, para não passar um vexame mundial, já reconheceu o óbvio, o lulantíssimo do Nelson Rodrigues. Ou seja, que a Ucrânia foi invadida pela Rússia imperialista. A Rússia imperialista, PT, Lula, Celso, Amorim, bando de ignorantes. A Ucrânia foi invadida pelo imperialismo russo de Vladimir Putin.
E aí o Lula disse, não, mas ninguém quer paz lá, o Putin não quer paz, o Zelensky não quer paz. O Zelensky quer paz com tanque russo dentro da Ucrânia? Ah, não, os dois querem que cada um faça um rendimento. Rendimento para ele é alguma coisa sinônimo de rendição. Rendimento significa coisa de dinheiro, né? O Lula ouve falar tanto em dinheiro que não confunde rendição com rendimento. Esse é um dos detalhes horrendos da entrevista coletiva, né? Além da participação bastante servil de muitos dos perguntadores do mundo inteiro, né? O Lula é um astro, né? E os jornalistas são todos bastante simpatizantes dele, de um modo geral, da esquerda, né? Isso aí, eu peguei esse detalhe, mas tem outras coisas incríveis, como, por exemplo, a história do clima, tudo, a entrevista inteira são 49 minutos de placidez e de vexames mesmo, oratórios, né? Por isso que ele não dá tanta entrevista, né? Eu não estou aqui reclamando. Mas hoje tem uma notícia muito quente, né? Que o ex-senador Theomário Mota está sendo acusado pela Polícia Federal de ter estuprado a filha e mandado assassinar a mãe dela, Antônia Araújo de Souza, de 52 anos. O Theomário foi eleito senador em 2014 pelo PDT, do partido de esquerda. É um militante de esquerda, com apoio do PT, inclusive lá em Roraima. E agora se tornou alvo de uma operação da Polícia Civil de Roraima, desde esta segunda-feira, dia 30 de outubro, acusado, 10 meses depois do fim do seu mandato, acusado de um crime hediondo. Ele teria ele teria orquestrado o assassinato da mãe de sua filha, que por sua vez o acusou de abuso sexual em agosto de 2022. Ele pode ter chegado agora ao fim dos seus 19 anos de vida pública e de liberdade também. Por enquanto, nós vamos esperar a hora que ele seja preso. Quem organizou o crime para ele, contratou os criminosos, comprou uma moto por R$4.000, foi um sobrinho dele, muito conhecido, pelo apelido de Ney Mentira. Ainda segundo os investigadores da polícia, o veículo foi adquirido por R$4.000 em espécie e estava em nome de outra pessoa e tinha documentação irregular. O sobrinho do ex-senador já tem acusações de homicídio qualificado, estelionato, roubo majorado, furto qualificado e apropriação indébita. Gente fina, hein? Para não dizer exatamente o contrário. Neste fim de semana, o meu querido amigo Carlos Nascimento me comunicou por e-mail a morte de um querido amigo comum nosso, Tito Costa. Tito Costa completou 100 anos no fim do ano passado, mas não completou 101 porque morreu em Torrinha, abandonado por todos aqueles que ele protegeu. O Lula soltou uma nota que seria ridícula se não fosse trágica. A nota diz o seguinte: Tito Costa foi político, prefeito de São Bernardo do Campo, meu colega constituinte, um grande advogado e jurista. Atuou de forma democrática durante as greves do ABC nos anos 1970, em tempos difíceis e de muita pressão contra a organização dos trabalhadores. Convivemos e dialogamos muito naquela época e nas décadas seguintes na nossa São Bernardo do Campo. Meus sentimentos aos seus filhos, netos e amigos, publicou o perfil Lula. A história, o buraco é mais embaixo. O Lula passou um mês escondido da polícia, quando o sindicato esteve sob intervenção militar, no sítio onde Tito Costa viveu grande parte da sua vida, lá em Torrinha. Depois o Tito Costa foi abandonado, relegado pelos amigos, inclusive Lula. Lula nunca... o Tito Costa tinha muita mágoa do abandono que o Lula, que ele protegeu tanto naquela época de greve, que não é esse negócio de pressão contra a organização trabalhadora. O Tito Costa correu perigo de vida para a família, abrigando no seu sítio Lula, Marisa e os filhos. Que coisa mais nojenta, o cara não se lembrar nem de uma coisa dessa. Agora, e deixou o Tito abandonado. O Tito era muito magoado por causa disso, segundo
quem conviveu com ele mais tempo do que eu, e todos aqui lamentamos. Um grande advogado eleitoral, era, quando eu o conheci, o único advogado eleitoral de São Bernardo, da esquerda e do lado da parte política lá, sendo que o Maurício, o ex-padre Maurício, que foi prefeito também de São Bernardo como ele, o substituiu, e ele, no MDB, ele foi substituído pelo meu querido amigo Roque Cittadini, passou a ser o advogado do Ulisses e depois do Orestes Quercia, e hoje é do Tribunal de Contas do Estado. Todo mundo que conviveu com Tito Costa sabe que ele era um doce, que ele era um grande democrata, um grande brasileiro. Foram dias terríveis, porque nesta madrugada de segunda-feira 30, morreu outro, Danilo Santos de Miranda, 80 anos, natural de Campos de Goytacazes, no estado do Rio, e diretor do melhor trabalho cultural já realizado no Brasil, que é o Sesc de São Paulo. Apesar da ganância dos governantes querendo acabar com o Sistema S é responsável, graças ao Danilo, que Deus o tenha, vai fazer muita falta. Quem não fará falta mesmo é o Fernando Mitre. Eu participei na quinta-feira da semana passada, quando eu estava aqui sem sinal, do lançamento desse livro, Debate na Veia, do Fernando Mitre, nos bastidores da TV, a democracia no centro do jogo. Eu participei de uma mesa redonda, mediada por meu amigo Boris Casoy, na presença do próprio autor, o Mitre, e também com uma professora lá do Centro, a professora Paulista, onde se realizou a reunião, e do sociólogo Fernando Schuller e dos jornalistas, o editor-chefe da Folha de São Paulo e o meu amigo Luiz Nassif. Foi um lançamento muito bacana e, inclusive, você tem aí nos noticiários da Band, o Jornal da Band, os outros jornais lá, a notícia desse lançamento. E aqui está o livro para você adquirir. O livro é muito bom, é magnífico e conta a história dos debates, uma das grandes conquistas da democracia no Brasil, que está para ser extinto, assim como a entrevista coletiva e outras conquistas da democracia. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té. O nome do rapaz da Folha é Sérgio Ávila.